é a questão de ads para podcast, ou seja, anúncios para podcast, né? Não só uma empresa anunciar em um podcast terceiro, como também as próprias plataformas começarem a fazer como o YouTube faz, que é inserir anúncios no meio dos podcasts por você estar na plataforma deles, né? O que é que vocês acham disso? O Spotify começou esse movimento agora com os podcasts que eles anunciam, né? Isso vai se fortalecer esse ano, Caio? Eu tenho dúvidas se esse ano isso ainda vai acontecer. Eu acho que alguns modelos vão começar a ser experimentados, mas eu acho que no final das contas o acesso vai ser muito limitado por um grupo menor ainda de produtores. Eu não acredito que isso vá se tornar de massa a longo prazo. Inclusive, essa coisa de inserção de anúncios dentro da mídia é uma questão complicada que, se isso chegar a acontecer, vai mudar muita coisa dentro do fazer podcast dentro do país. Porque, no final das contas, esse tipo de anúncio de por view ou por download e tudo mais, quem consegue vender, quem consegue anunciantes dentro do seu podcast nunca é necessariamente por número de downloads, né? É muito comum quem tem campanhas bem sucedidas dentro de podcast falar que podcast não é para vender produto. Podcast não vai te ajudar a vender um produto necessariamente, mas vai te ajudar a fortalecer a ideia da sua marca na cabeça daquela audiência, né? Então, eu acho que é um caminho meio longo ainda. Mas o ad insertion que a gente está falando, por exemplo, isso já é uma realidade, Sim. Levando em consideração que o Spotify já está aplicando isso, mas ele não está aplicando isso em favor do podcaster. Sim. O Streaming Ad Insertion é uma ferramenta online que ele vai usar ali seus dados de idade, sexo, localização, dispositivo, comportamento, etc., para oferecer publicidade dinâmica e ainda mais fornecerá métricas para os anunciantes. Ou seja, o foco principal aqui não é o podcaster. Né? É o anunciante. O podcast no Spotify, em grandes plataformas, assim como no YouTube, por exemplo, o produtor de conteúdo, por mais que se façam esse AUE todo, ele é o último da fila. Exato. É o último da fila para uma empresa como deste porte.